Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos juntos e agora para o encerramento da revista dos jovens da Escola Dominical, a lição de número 13, do dia 26 de março de 2017. O que posso fazer por minha igreja? É o título da lição. O texto diz assim, o texto do dia: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Salmo 100, verso 2. A síntese diz: fomos chamados para servir ao Senhor e ao próximo. A lição está dividida no tópico 1, a igreja e eu. Tópico 2, ajudando no ministério da igreja. E o tópico 3, aguardando a volta de Jesus. Como Deus vê a igreja? Antes de entrarmos no tópico 1, só por curiosidade, uma estatística que recebi, não posso falar a fonte porque ela veio sem a fonte, mas apenas por curiosidade. Apenas por curiosidade, eu vou ler aqui a estatística de algumas igrejas. Pode não ser real, ou pode representar um pouquinho a realidade. Mas diz assim: 10% dos membros não podem ser encontrados, 20% dos membros nunca frequentam a igreja, 25% admitem que nunca oraram, 30% admitem que nunca, ou 30% admitem que não têm suas Bíblias, 40% admitem que nunca contribuíram para a igreja, 60% nunca contribuíram para missões, 70% nunca assumiram responsabilidade dentro da igreja, 85% nunca convidou ninguém para assistir um culto na igreja, 95% nunca ganharam alguém para Cristo, 100% espera ir para o céu. Acho que aqui é uma estatística para a gente refletir no sentido de pensar um pouquinho sobre essas questões. Claro que a estatística aqui, por não ter a fonte, eu recebi, só estou transmitindo, ela não é para ser assim algo científico e confiável, mas serve para a gente pelo menos analisar e refletir um pouco, porque muito disso aqui acaba acontecendo mesmo. Porque muitos crentes não são fiéis dizimistas, muitos que estão na igreja não contribuem para a missão, muitos nunca convidam ninguém mesmo para vir à igreja, não leem a Bíblia, não oram com frequência como deveriam orar, e por aí vai. Mas todo mundo espera ir para o céu. Bom, pensando nisso tudo, vamos entrar no tópico 1 da lição, a igreja e eu, e como Deus vê a igreja. Deus vê a igreja como noiva de Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro. Deus vê a igreja como corpo de Cristo. Lá em Coríntios 12, Paulo fala sobre isso. Deus vê a igreja como seu povo. 1 de Pedro, capítulo 1, ou capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus vê a igreja como outros aspectos também que mostram a igreja da forma como Deus a vê. Então a igreja é preciosa aos olhos de Deus. Cristo morreu para formar a sua igreja, os seus remidos, o seu povo que um dia vai morar com ele na glória eterna. Então, quando Deus olha para este mundo, ele vê sim o seu povo, ele vê a sua igreja, ele vê a noiva de Cristo, ele vê o corpo do seu Filho bendito, que é a cabeça que está nos céus. Nós fazemos parte da igreja. O comentarista fala sobre isso. Por quê? Porque nós somos o corpo. E com relação a fazer parte da igreja, nós entendemos a importância do crescimento e da comunhão no corpo de Cristo.
crescimento e comunhão. Uma vez que a igreja é o corpo de Cristo, é muito importante a comunhão. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, verso 42, perseveravam, está falando da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam na comunhão. A palavra grega para comunhão é koinonia. E envolve algumas ideias essa palavra aqui, que nós traduzimos por comunhão. A palavra grega koinonia tem pelo menos 4 significados importantes. O primeiro, ela envolve a ideia de participação. Comunhão na Bíblia é você tomar parte, você associar-se, você se fazer parte de algo. É por isso que no capítulo 12 da carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, a igreja é descrita, como eu já disse, como um corpo. E cada crente faz parte desse corpo. É um membro em particular do corpo de Cristo. E conforme Paulo escreve ali, há uma dependência, interdependência entre os membros do corpo de Cristo. Então, koinonia é o fato do crente participar, tornar-se parte, associar-se ao corpo de Cristo, ser um membro efetivo do corpo de Cristo. Outra coisa que koinonia envolve é comunhão. Comunhão, como está traduzido em Atos 2 e 42. Comunhão quer dizer a participação em comum. Aí é você fazer parte de um todo, no sentido de sempre estar junto, inclusive não apenas juntos fisicamente, mas uma unidade de sentimento e de coração e também de obras. Sobre a igreja primitiva, nós lemos em Atos 2 e 44 que todos os que criam estavam juntos. Em Atos 2 e 46, diz que comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comiam juntos, quer dizer, participavam juntos, tinham essa comunhão. Não era apenas a comunhão para participar dos cultos, mas era a comunhão para conviver de fato com os irmãos. Em Atos 3 e 1 diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, juntos para orar. Em Icônio, Atos 14 e 1, diz que entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram aos judeus. Está falando da viagem de Paulo e Barnabé, a viagem missionária, como eles juntos fizeram a obra de Deus. Então veja que a igreja é um corpo que deve fazer as coisas de forma coletiva. A igreja não é lugar do individualismo, do egoísmo, da personalidade, mas é o lugar da coletividade. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, capítulo 20, verso 8. Estavam juntos. Então é interessante a gente observar como a comunhão é estar juntos e fazer muitas coisas juntos no sentido coletivo. Mas a palavra koinonia também representa companheirismo. Traz a ideia de companheirismo. O que é o companheirismo? É o convívio cordial, é o convívio afetuoso, é ser companheiro, é ser um camarada, é ser um verdadeiro colega, um verdadeiro amigo. Exatamente o contrário da rivalidade. Então a igreja, como corpo de Cristo, ela deve viver essa comunhão. Ela deve viver a verdadeira koinonia, a verdadeira participação, a verdadeira comunhão e o verdadeiro companheirismo. Está escrito em Gálatas capítulo 2, verso 9, Paulo disse assim: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão, em koinonia. Deram-nos a destra em comunhão, comigo e com Barnabé,
para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, o ministério daqueles homens era um ministério marcado pelo companheirismo. Como é importante os obreiros do Senhor serem companheiros um do outro, mesmo que eles não trabalhem na mesma denominação, mesmo que eles não trabalhem na mesma área ministerial, mas todos servimos ao mesmo Senhor. É lamentável quando nós vemos pastores se degladiando, discutindo nos meios de comunicação, brigando um com o outro, dando indiretas um com o outro, porque isso é uma vergonha ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso depõe contra tudo o que Cristo ensinou. A nossa luta, disse Paulo, não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. É contra esses seres malignos a nossa luta. E nós, é claro, devemos sim defender a doutrina, devemos defender o Evangelho de Cristo, ser verdadeiros apologistas, mas não devemos, para buscar espaço para nós mesmos, ficar atacando outros pastores. Não podemos fazer isso. Devemos sim atacar o erro, defender a verdade, e se for necessário dar nomes a quem ensina o erro, não tem nada de errado nisso. Mas o grande problema é que muitas vezes nós vemos líderes, pastores, missionários, cantores e outras coisas mais, simplesmente porque querem o seu espaço, então estão brigando com o outro para ter o seu espaço e não para defender o Evangelho. Isso não é o verdadeiro companheirismo. Também a palavra koinonia quer dizer contribuição. Em Atos capítulo, ou melhor, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1 está escrito: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Coleta. Então, a koinonia significa e representa também a contribuição. Ora, se você faz parte de um grupo, se você faz parte de um corpo, você evidentemente vai querer bem desse corpo e você vai investir sim de todas as formas. E é claro que a igreja local, ela precisa da nossa contribuição para a sua manutenção. E assim sendo, o crente, ele deve contribuir, porque fazendo isso ele está vivendo a verdadeira koinonia. Ele faz parte de tudo que a igreja local está investindo e está realizando. Agora, a única coisa que impede a comunhão é o pecado. Em 1 de João 1,7 está escrito: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos comunhão se andarmos na luz. Então o pecado, ele impede a comunhão com Deus e o pecado impede a comunhão com o próximo, com o nosso irmão no corpo de Cristo. Então, quando nós vemos na lição que nós fazemos parte da igreja, nós devemos lutar pela comunhão com Deus e pela comunhão com os nossos irmãos. Agora, como fazer para viver a comunhão cristã? Vou dar aqui pelo menos 6 dicas. Primeiro, procure participar das atividades da igreja, os cultos, a escola dominical, as reuniões de oração, o evangelismo. A igreja local, ela oferece muitas oportunidades para o cristão. É só ele aproveitar as oportunidades que a igreja local tem. Procure conhecer e conversar com os irmãos. É bom fazer amizades dentro do corpo da igreja local. Se sentir vocação para uma área especial, envolva-se com os departamentos da igreja. Se você sente vocação de Deus para o ensino, envolva-se na escola dominical, busque aprender, faça um curso teológico, se aprimore, esteja junto daqueles que estão lidando nessa área. Se a sua vocação é para a música, a igreja, sem dúvida, ela tem uma área voltada para isso. E outros de ministérios mais dentro da igreja. Quarto, derrube todas as barreiras interiores que lhe impedem o bom relacionamento com qualquer pessoa dentro da igreja.
Não alimente mágoas. Mágoa é uma coisa que destrói a pessoa, que faz a pessoa viver amargurada, triste, só traz prejuízo, torna a pessoa amarga e assim ela não consegue conviver com o próximo. Depois, seja humilde e sempre pronto a aprender e aceitar os erros dos outros, porque nós convivemos com seres humanos, nós não convivemos com anjos, então os seres humanos são falhos. E na igreja as pessoas são falhas também. Tem gente que diz, eu não vou na igreja porque tem muita coisa errada. Então você é 100% certo. Você deveria se isolar e viver numa ilha sozinho, a ilha da perfeição. Todos nós somos falhos. E nós devemos conviver com as nossas falhas, suportando as fraquezas uns dos outros, é o que ensina a palavra de Deus. Eu não estou na igreja porque ela é perfeita. Eu estou na igreja porque eu estou buscando me aperfeiçoar junto com outros que estão buscando também. Por último, envolva-se espiritualmente, emocionalmente e financeiramente com a sua igreja local. É ali que Deus te plantou, é na igreja local que você deve produzir para o reino de Deus. Então é claro que nós fazemos parte da igreja. O ponto 2 da lição diz ajudando no ministério da igreja e servindo aos irmãos. Foi o que nós acabamos de falar aqui, com relação à comunhão. O ponto 3 da lição fala aguardando a volta de Jesus. Essa é a esperança da noiva de Cristo. Já que a igreja é a noiva, ela espera o bendito momento em que o nosso noivo, o nosso Senhor, voltará. Em João capítulo 14, de 1 a 3, ele prometeu voltar. Não, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O próprio Jesus falou isso e para nós basta. Mas em Atos 1 e 11, os anjos falaram para os apóstolos e registrado está para nós. Eles disseram, este mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, voltará da mesma forma como para o céu ele foi. Então Jesus vai voltar, as promessas, as profecias estão aí, os sinais estão nos nossos olhos, nós estamos vivendo os momentos que antecedem a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E disso nós temos certeza, como Paulo tinha, em 1 Tessalonicenses 4,16, ele disse, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Ele tinha essa certeza, e essa é a certeza que a Igreja de Cristo carrega durante todos esses séculos de sua trajetória terrena. A Igreja jamais perdeu a esperança da volta de Jesus. Gerações e gerações de crentes têm passado e todas elas aguardaram a volta do Senhor Jesus com muita esperança e com muita confiança, como a nossa geração também faz. Falando sobre a volta de Jesus, a igreja que Cristo levará. Também fala sobre isso a nossa lição, enfatiza a igreja que Cristo levará. Eu lembro de Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, que fala da igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. É essa igreja que Cristo levará. A igreja do amor fraternal. A igreja que ama a Deus e a igreja que ama o próximo, cumprindo assim o mandamento maior de Deus. Mas lá na carta de Filadélfia, na carta à igreja de Filadélfia, em Apocalipse, no capítulo 3, versículos 7 a 13, nós temos mais alguns detalhes sobre a igreja que Cristo levará. E eu vou citar aqui pelo menos 5 detalhes desta igreja que Cristo levará, além do amor fraternal. Em primeiro lugar, a igreja que Cristo levará é a igreja que guarda a sua palavra. Apocalipse 3 e 8 diz assim, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Neste mundo de tantas heresias, a igreja que Cristo levará é a igreja que preserva a doutrina, que preserva a palavra de Deus. A igreja que Cristo levará, em segundo lugar, é a igreja que honra o nome do Senhor. Também no verso 8 diz, e não negastes o meu nome.
o caráter de Cristo é refletido na igreja que ele levará, porque ela não nega, ela honra o nome do Senhor. Também a igreja que Cristo levará, ela desfruta de uma relação de amor com o Senhor. O versículo 9 diz assim: e saibam que eu te amo. Apocalipse 3 e 9. Uma relação de amor com o Senhor. Também ela é perseverante. Versículo 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência. A igreja que Cristo levará é uma igreja que persevera, é uma igreja que não desanima e não desiste diante das lutas, das perseguições e dos sofrimentos. Ela é perseverante na verdade, na honra ao Senhor, na doutrina da palavra de Deus e no amor verdadeiro. A igreja que Cristo levará por último é a igreja que mantém viva a chama pela volta do Senhor. Versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Pensando na volta de Jesus, a igreja, ela anseia, ela anela, ela vive na terra, mas pensando nas coisas que são do céu. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo disse: já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, como disse Pedro, mas aguardando, esperando ansiosamente, desejando a volta bendita do Senhor. E a igreja que Cristo levará, ela por último, deve estar sempre vigilante, vigilante. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua ou a tua coroa. Guarda, perseverando, atenta e vigilante. Os sinais, meus amados, estão todos à nossa volta. Não podemos dormir como os demais, porque nós não somos da noite, disse Paulo, nós somos do dia. E enquanto estamos aqui na terra, o que posso fazer por minha igreja? Posso viver em comunhão, posso amar o meu próximo, posso me envolver com a igreja local, posso evangelizar, posso orar, posso cantar, posso exercer minha vocação ministerial, posso me esforçar para servir ao meu próximo e servir ao meu Deus naquilo que Ele me der a oportunidade de fazê-lo. Enfim, posso me envolver na obra dEle. Posso cuidar das minhas coisas materiais, cada um pode e deve fazer isso, mas não pode abrir mão de servir ao Senhor, porque fazendo isso, nós estaremos trabalhando para a comunhão, para a prosperidade e para o crescimento da igreja, que é o corpo de Cristo. E assim a igreja vai sendo edificada e cada um, naquele dia, receberá do Senhor o que as suas obras fizeram, o que as suas obras demonstraram. Porque Ele virá e recompensará cada um segundo as suas obras. Então vamos fazer sim, porque Deus tem nos dado a oportunidade de fazer dentro da nossa igreja local. Que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue lhe guardando, e estaremos juntos continuando nas meditações, nas lições do próximo trimestre.